Muita gente me pergunta quanto tá rendendo a minha carteira. E normalmente essa pergunta sempre é para carteira de ações. Eu não sei se porque o pessoal gosta muito de investir em ações ou se porque o pessoal não conhece a teoria moderna de método de alocação ou se realmente o pessoal só quer saber a rentabilidade que eu tenho em ações. Sempre quando você for fazer essa pergunta, você tem que fazer a devida pergunta. Quanto rende a sua carteira total, né? Toda a sua carteira, mesmo que o cara tenha lá imóveis fora da bolsa de valores, mesmo que o cara tenha outros tipos de investimento. Qual que é a rentabilidade que você proporciona ao seu dinheiro, independente de qual seja o tipo de ativo? Como a pergunta foi, e a maior parte das perguntas são, quanto rende a sua carteira de ações? Hoje eu vou te ensinar algumas coisinhas muito importantes para você calcular a sua rentabilidade da carteira, para você conseguir calcular a rentabilidade real dos seus ativos, porque tem muita gente que entra na renda variável e logo se desanima porque a rentabilidade não está sendo tão boa assim e na verdade o que estão calculando são coisas diferentes. Hoje eu quero te ensinar o conceito de variação de cota, o conceito de yield on cost e de retorno total, beleza? Vamos lá então? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são os ativos que eu tenho dentro da minha carteira de ações. Então aqui você consegue ver no Investidor 10 que as ações hoje dentro do meu patrimônio investido total que está 450k, as ações fazem 45,66%, 68% aí desse patrimônio total, 205 mil reais investidos em ações. E aí, aqui dentro das ações eu tenho 15 ativos, só que desses 15 ativos eu tenho dois tickers dobrados, que é a CEMIG, então você vê aqui que eu tenho CEMIG 3 e CEMIG 4, e a Sanepar, você vê aqui que eu tenho Sanepar 4 e Sanepar 11. Léo, por que você tem Sanepar 4, Sanepar 11, CEMIG 3, CEMIG 4, qual que é a diferença entre elas? Não são todas as mesmas, não é tudo a mesma empresa? Exatamente, eu fiz um vídeo absurdo para te ensinar o porquê que isso aqui vai e deve acontecer na sua carteira em algum momento, que é a partir do cálculo da defasagem. Sempre quando você for investir numa empresa que tem mais de um ticker, você precisa fazer esse cálculo. Tá nesse vídeo aqui, lá eu te explico inclusive o que significa desde o início 1 até o início 11 dentro das ações, beleza? Logo, você consegue perceber que eu não tenho 15 ativos, eu tenho 13 na verdade, né? São 13 empresas diferentes. Dentro de um estudo que eu já trouxe aqui para vocês, calculando, né, aquela curva de eficiência dentro de um índice Sharpe, qual que seria o ideal dos ativos dentro de uma carteira, e a gente sempre chega nesse número, né? Foram várias carteiras estudadas, mais de 2.600 carteiras estudadas nesse estudo aqui, justamente para mostrar para você que o ideal para você ter dentro de uma carteira de ações é de 8 a 15 ativos. Mais de 15 ativos, normalmente você tá pulverizando muito seu patrimônio, você vai diminuir o risco cada vez que você aumenta mais esses números de ativos, porque você vai aumentar a sua diversificação. Se você fizer isso de maneira intencional para ter correlação negativa, você realmente vai diminuir em muito a volatilidade e o risco da sua carteira, só que acaba não compensando porque o seu retorno também cai bastante. Então quando a gente vai calcular o índice Sharpe, seu índice Sharpe fica muito mais baixo do que deveria ser. Se você ainda não sabe o que é índice Sharpe, olha esse gráfico aqui, bonitão. Eu explico isso aqui tintim por tintim e é por isso que a gente tem o Kraken, né, que é a minha metodologia de investimento. Dentro desse vídeo eu vou te explicar apenas o A do Kraken, que é as ações brasileiras, perfeito? Então, você já sabe que acima de 15 ativos, você pulveriza demais os seus ativos e acaba que você diminui muito o retorno em relação ao quanto que você diminui de risco, e menos de 8 ativos você está muito concentrado, então provavelmente seu retorno vai ser maior se você soube escolher bem, só que o risco também é muito maior. Por isso o ideal ficaria ali entre 8 e 15. Ah, Léo, se eu não quero colocar mais de 8, tá errado? Não, é só o ideal, né? Foram feitas pesquisas, estudos, estatísticas e mostra que o ideal é você ter de 8 a 15. Se você não quiser ter, meu parceiro, tranquilo também, ninguém manda no seu tipo de média de alocação, é só você entender o que é curva de eficiência e índice Sharpe, que isso vai ficar mais tranquilo para você. E também, se você quiser ter mais de 15 ativos, não tem problema. Vai ter momentos em que, por exemplo, Léo, se eu tiver 15 ativos, aparecer uma empresa em ótima oportunidade, não vou comprar? Lógico que não, você vai comprar sim, pô, você vai comprar sim. Tá em oportunidade, você vai comprar. Lembra que de 8 a 15 é o ideal, não é o obrigatório. Você ouviu falando obrigatório? Não, é o ideal. Então, às vezes você pode subir, às vezes você pode cair, mas sempre você vai tentar ficar colocando sua carteira ali dentro do 8 a 15, beleza? Sabendo disso, tem mais uma coisa que eu preciso explicar antes de calcular junto com você aqui qual que é a rentabilidade da minha carteira, tá? Que é sobre a divisão que eu sempre explico para os alunos da geração de dividendos, para os alunos do método 2 em 1, né? O método 2 em 1, que é a parte do R do Kraken, os rates, a gente divide a nossa carteira de uma forma. A parte do A do Kraken, que são as ações brasileiras, a gente divide a nossa carteira de outra forma também. Então presta atenção aqui em como eu divido a minha carteira, tá? Não tô falando também que é verdade absoluta, todo jogador tem a sua estratégia e você pode usar a estratégia que você quiser. Eu uso essa porque depois de muitos testes eu percebi que, pô, faz muito mais sentido esse método de investimento. Inclusive estou apoiado em Bazin, Barsi e vários outros investidores americanos. A minha carteira de ações aqui no Brasil,
Brasil é diferente da minha carteira de ações lá nos Estados Unidos. E você vai entender o motivo. Olha só, as minhas ações brasileiras, eu divido a minha carteira da seguinte forma. Uma bolinha, né? E dentro dessa 100% aqui, que é a minha carteira de ações, que normalmente fica em torno de 25% a 40% do meu patrimônio total, hoje você vê lá que eu tô com... Ai, Léo, você falou que é de 25% a 40%, mas eu vi lá na sua carteira hoje e você mesmo mostrou que está ali com 43% em ações. Por quê? Oportunidade, né? Nós estamos aqui no momento em que o dólar tá alto pra caramba, o Fed tá com a taxa de longo prazo de 5,5, a taxa Selic continuou de novo, agora 10,5. Isso aqui afasta investidores da Bolsa de Valores brasileira, fazendo com que os preços dos ativos caiam, fundos imobiliários caiam. Então a gente tá tendo muita oportunidade em ação e fundo imobiliário. Muita oportunidade em ação e fundo imobiliário. Logo, você vai ver que eu vou concentrar mais meus aportes agora em ações e fundos imobiliários. Tanto que você vai ver lá também que minha porcentagem em fundos imobiliários está um pouquinho maior também do que 25%. Dentro desse patrimônio que é dedicado às ações brasileiras, eu divido da seguinte forma: 80% da carteira vai ser previdenciária, previdência, então eu vou colocar aqui previ, e 20% vai ser o quê? Oportunidade. O que significa isso, Léo? O que significa isso? A parte da carteira que eu tô focando em previdenciária, isso aqui eu vou fazer alguns investimentos pensando em, exatamente, dividendo yield mais crescimento no longo prazo. A famosa empresa que cresce e paga dividendos, a Klabin, a Taesa, Banco do Brasil, BBSE. Então, essas empresas são as empresas de crescidendos, né? As empresas de crescidendos. Essas empresas aqui vai ser o foco da minha carteira. 80% da minha carteira vai ser isso aqui. Por quê? Eu quero investir em empresas que aumentem o meu fluxo de caixa para eu diluir meu risco, principalmente no Brasil, onde o mercado é muito ineficiente. Então, quando eu recebo esse dividendo, eu tenho um mercado ineficiente que precifica muito mal as ações, e as ações que estão pagando muitos dividendos porque está precificado mal, logo o dividendo é alto, eu uso esse dividendo para aumentar minha posição acionária. Porque daqui uns dias, você que está entrando hoje na bolsa vai ser considerado pioneiro, e lá a gente vai olhar para trás e falar, pô, ali as ações eram muito mal precificadas, por que eu não comprei mais? Quando você tem um aumento no fluxo de caixa, mesmo que, mas ela poderia deixar o dinheiro dentro do caixa dela para crescer. Pois é, mesmo que ela fizesse isso, quando você recebe dividendos e você aporta, não precisa ser na mesma empresa, né? Dinheiro não tem CPF, você recebe esse dinheiro aí, você aporta onde você quiser. Recebi de Taesa, vou aportar aqui na que tá a maior oportunidade. Não é porque você recebeu dividendo em Taesa, você tem que reinvestir em Taesa. Mas só para você entender aqui o conceito, quando você recebe dividendo de uma empresa e reinveste nela, você tá aumentando sua posição acionária naquela empresa, fazendo com que, se no futuro ela ficar maior, mais estável, porque a gente tá investindo em empresas que tem a tendência de crescimento, se ela ficar maior, mais estável, pagando mais dividendos, você vai ter uma posição acionária maior, logo você vai receber mais. Logo, aposentou, meu parceirinho, aposentou. Só que aqui no Brasil a gente também tem muitas empresas de oportunidade, isso aqui não tem como negar, empresas que ainda não pagam muitos dividendos, mas que são de oportunidade. E aqui fica 20% da carteira, são aquelas empresas que são um pouco menores. E aqui eu tô focado muito em dividendo? Não tô focado muito em dividendo. Eu prefiro que pague dividendos? Sim, mas eu tô olhando mais para o crescimento. São empresas que, na verdade, você tem a ideia de que ela vai se tornar previdenciária no futuro, mas ela ainda não é. Porque o modelo de negócio dela não é perene, porque o modelo de negócio dela depende de commodities, porque o modelo de negócio dela é mais sensível do que as empresas previdenciárias. Então, até aqui, vou colocar mais um ponto aqui, ó, das empresas previdenciárias, que são do setor perene. São empresas que, teoricamente, não tem chance de falir, só se fizer muita merda. Empresa de energia, de saneamento, seguros, bancos. E aqui dentro de oportunidade, a gente pode colocar outras empresas que, inclusive, pode ser do setor perene, mas que ainda estão em desenvolvimento, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, uma Taurus, tem na minha carteira. A gente pode colocar aqui, por exemplo, uma Soja 3, tem também na carteira. B3, né? B3SA. Então, várias empresas aqui que se encaixam, beleza? Entendido isso aqui, essa parte de oportunidade de previdência, vamos calcular a rentabilidade da carteira, então? Perceba, inclusive, que se você der uma olhada nas maiores posições da minha carteira, são ações que, teoricamente, eu quero pro longo prazo, ou seja, estou investindo mais focado no Previdência mesmo. Eu tenho 205 mil, mas esses 205 mil, 60 mil é Taesa, aí tem Vale ali, que a gente tá investindo em opções na Vale, né? Esse quadro tá muito bom, tem pouca gente assistindo, porque o conteúdo é mais complexo, mas se você é um cara que quer multiplicar inúmeras vezes seus dividendos, você precisa assistir esse quadro. Vou deixar o vídeo aqui, desde a primeira, pra você entender qual que é a teoria, e já tem lá uns 4 vídeos já dessa série, beleza? Eu vou mostrar pra você como que a gente conseguiu já, em 4 meses, R$2.000 de graça pra comprar fundo imobiliário de graça. Vai lá pra você dar uma olhada. Tem Banco do Brasil, Sanepar, Klabin, BBSE, e aqui, ó, a partir de agora, são oportunidades, mas olha pra você ver o quanto compõe menos o meu portfólio, né? De WIS pra baixo, que Itaúsa até dá pra considerar ela um pouco previdenciária, a gente tem um pouquinho aqui também em Sanepar, percebe que eu tenho menos dinheiro, né, nas empresas de oportunidade, justamente pra ter mais essa concentração. Não é que você precisa ter, por exemplo, de 10 ativos, você precisa ter 8 previdenciários e 2 de oportunidade, justamente para contemplar ali a carteira, né, 80% previdenciário, 20% oportunidade. Não é isso. É que você precisa ter dentro do seu portfólio mais
mais dinheiro alocado nas previdenciárias. Às vezes pode ser só 3 previdenciárias, só que essas 3 previdenciárias aqui você coloca tanto dinheiro que o dinheiro que você tem nelas representa 80% da sua carteira de ações. Ficou claro? Como que você vai fazer para calcular essa rentabilidade? Porque quando a gente vem aqui, ó, na parte de variação, essa parte de variação calcula apenas, e agora entra aí, vamos prestar atenção agora, ó. Se você não deixou o like no vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Eu sei, cara, que você vem aqui com a boa intenção de assistir o vídeo, você gosta pra caramba do canal, só que você esquece de dar o like. Eu falo isso porque eu também esqueço às vezes, então por isso que eu tô te pedindo. Deixa o like aí, se inscreve no canal pra você não perder informação como essa, pra você conseguir vir aqui todos os meses, o YouTube te notificar, porque sempre, meu parceiro, eu vou estar dando 320% aqui pra você aprender. Então a única coisa que você tem que fazer é dar o like, se inscrever, ajudar a gente a bater a meta aí dos 300 mil inscritos o mais rápido possível. Falta pouquinho, hein? Falta pouquinho. Então a maioria das pessoas vão vir aqui, por exemplo, no Investidor 10 ou qualquer outro tipo de aplicativo que você tem, ou na corretora mesmo, e vai olhar a variação 1,17. Pô, a carteira rende 1,17, o IPCA nos últimos 12 meses aí foi 4. Como é que o Léo investe nisso aí, cara? Ele ganha 1% e perde 4 por ano, tá no negativo 3. Não faz sentido. E aí, meu parceiro, a gente entra nos conceitos de variação de cota e retorno total, beleza? Vamos lá. Nossa, esse vídeo tá ficando completo, hein, cara? Você pensou que ia ser só um vídeo de quanto rende a minha carteira, né? No final você vai ver quanto que rende a minha carteira. Você tá aprendendo muito mais do que isso. Então vamos lá, variação de cota. A variação, o que significa isso aqui? Qual é essa conta, né? A variação é simplesmente você comprar uma ação de 100 reais e passou lá um ano, tá? Passou um ano aqui, ó, e aí ela agora tá custando 150 reais. Quanto que é a variação disso aqui? Cara, é simplesmente a diferença entre 100 reais e 50 reais e 150 reais, ou seja, a variação é 50 reais. 50 reais é o quanto você teve de lucro sobre o quanto você investiu, fica ali, ó, 50 dividido por 100, logo a sua variação foi de 50%. Meu Deus do céu, eu sou muito foda, eu consegui 50% de variação de cota, eu sou o cara, a inflação foi 4%, eu consegui 50%. Beleza. Isso é real? É real. Agora você tem algo que antes valia 100, que agora vale 150. Só que você só vai ter isso aí na sua mão, essa variação aqui, você só tem esse dinheiro da variação se você vir aqui e vender isso. Se você vender, aí beleza. Aí você tem os 150 reais, aí você realmente tem os 50%, perfeito? Essa é a variação. Devo levar em consideração, Léo, tanto assim a variação? Na minha opinião, a variação de cota e esse acúmulo de capital através de aumento na cotação, ele é puramente massageador do seu ego. Quer dizer que isso é ruim? Não, só que ele massageia muito mais o seu ego do que representa de verdade o que você tá tendo de rentabilidade. Porque imagina só, se eu pego aqui uma empresa que vale 100 reais, depois de um ano ela continua valendo 100 reais. Só que, presta atenção, continua valendo 100 reais, variação foi quanto? 0%, não mudou nada. Só que ela pagou aqui, ó, de dividendos, vou colocar aqui um dividendo yield de, só para exemplo, tá, de 50%. Logo ela pagou 50 reais de dividendos. Cara, quanto que é o seu retorno no final? O seu retorno foi maior ou menor do que de cima? Foi maior, né? Olha que loucura, foi maior. Porque, mas Léo, eu vou ter 100 reais mais 50 reais de dividendo, logo eu tenho igual a 150, o meu retorno então vai ser de 50%. Só que o que mais vale? Aqui eu vou até usar um ditado, né? O que mais vale? Um passarinho na mão ou 2 voando? Pois é, esse fato dela pagar esse dividendo aqui, cara, isso representa que ela tem mais eficiência. Quer dizer que quando a empresa ela tem essa maturidade para pagar dividendo, é porque a empresa já chegou num ponto onde ela já fez tanto investimento que talvez agora não seja mais ideal fazer o investimento, seja melhor eu pagar o acionista, porque o retorno de um investimento que eu fizer aqui agora não vai ser tão mais vantajoso do que o acionista receber esse dinheiro. No caso aqui, essa empresa que não paga dividendo e cresce a cota, ela tem mais potencial de crescimento, certo? E essa aqui tem mais potencial de ser o quê? Uma empresa previdenciária. E por que eu gosto mais disso aqui? Porque com esse dinheiro na mão, eu posso decidir o que eu quiser, inclusive se eu quiser comprar mais. E aí, se eu quiser comprar mais, eu fico com 150 reais na ação, do mesmo jeito que tem aqui, só que aqui a sua posição não aumenta e aqui a sua posição aumenta. Então se você acredita inclusive que a empresa vai valorizar pra caramba, não é melhor você ter mais participação dela? Então olhando pro longo prazo, empresas que diluem o seu risco pagando dividendos, isso é um fenômeno econômico, isso é um fenômeno contábil, né? Quando a empresa paga dividendos, ela dilui o risco que você tem nela, porque se essa empresa aqui do nada faliu, vamos supor que essa empresa aqui do nada faliu, cara, você perdeu os seus 150, e se essa empresa aqui falir, você perdeu 100, mas os 50 reais está no seu bolso, investido em outra ação, independente de qual seja. Perfeito? Então visando isso, você nunca mais vai confundir variação,
que é literalmente o quanto que a cota subiu, com retorno total. O retorno total é justamente a variação mais o dividendo yield. E aí quando você joga essas empresas aqui, ó, que você tem variação mais dividendo yield, o retorno total é absurdo. Então aqui você olha um gráfico da Ambev que você tem o retorno total comparado com o retorno só de variação. Perceba que o retorno total, ele fica praticamente igual lá no início. Então desde o início aqui, nessa janela de tempo aqui, ó, o retorno era praticamente o mesmo. Quem pegava os dividendos e reinvestia na empresa, não via tanta diferença assim de quem gastava os dividendos. Então fazia mais sentido você gastar, né? Só que não, porque conforme você vai aumentando sua participação, você vai recebendo mais dividendos. E olha, quando descola aqui os dividendos, ó, começa a descolar e nunca mais alcança, né? Isso aqui é o retorno só com a variação, ou seja, multiplicou 12 vezes o capital quem investiu em Ambev, e aqui multiplicou apenas 26 vezes quem investiu na Ambev do mesmo tempo lá, só que reinvestiu seus dividendos. Então isso aqui é coisa de louco, cara. Não faz sentido você não reinvestir dividendo e não faz sentido você usar, inclusive, empresas que fazem fluxo de caixa para poder aumentar sua posição acionária. Eu te mostrei num estudo gigantesco que eu fiz, eu avaliei muito tempo. Esse vídeo ficou sensacional, 30 minutos, na verdade não é um vídeo, é uma aula. Eu vou deixar ele aqui para você ver qual é a diferença de aposentar com a empresa que valoriza e de aposentar com a empresa que paga dividendo. Você vai ver lá que tem diferença pra caramba. Então, para calcular esse retorno real, eu peguei toda essa informação aqui do Investidor 10 e para eu conseguir manipular, coloquei numa planilha do Google Sheets. Inclusive, eu vou disponibilizar essa planilha para você. No final do vídeo eu te ensino como que você vai baixar, para você só substituir ali tudo que eu digitei e você pode colocar os seus ativos e calcular o seu retorno total de maneira mais eficiente, beleza? Então, muita gente, por exemplo, vai pegar aqui os seus proventos, vai clicar na parte de proventos, vai pegar aqui na parte de tipo de ativo e vai colocar só ações, porque aí como que ela calcula o yield on cost, a rentabilidade da carteira? Ela pega o quanto que ela recebeu de dividendos e divide pelo quanto que tem investido. Então aqui, por exemplo, eu recebi R$8.000 de dividendos de ações, e aí você consegue ver ali, ó, a minha progressão, tá vendo quanto que as ações pagam mais instavelmente? E aí a maioria das pessoas vão pegar esse dividendo ali, ó, 8.114,56 e dividir pelo valor investido em ações. Quando a gente chega lá e vê o valor investido em ações, tá 206 mil, vamos pegar aqui, ó, e dividir 206.013,69. Isso aqui, teoricamente, então, vezes 100 para virar porcentagem, teoricamente, a minha carteira tá rendendo 3,93. Só que isso aqui tá totalmente errado. Por quê? Tem alguns investimentos que eu fiz, como por exemplo, Taesa, que eu fiz há uns 10 dias atrás, que não me rendeu nada ainda. Então ele já entra aqui no patrimônio, mas não entra no rendimento. Então é como se fosse um dinheiro que ainda não está rendendo. Não tem como eu levar isso em consideração. A maneira ideal de você fazer essa conta, para você entender qual que é o retorno real, porque teoricamente você vai ficar investindo todos os meses. Então todos os meses vai ter dinheiro que ainda não rendeu, dinheiro que você investiu no mês passado que ainda não rendeu, só que já vai estar acumulado ali no seu patrimônio total investido. Então como que você vai fazer, cara? Você vai fazer o seguinte, você vai copiar os dados aí e você vai ver primeiro quanto que é o seu yield on cost. Então aqui no próprio Investidor 10, ele já dá o yield on cost. Léo, mas como que eu vou ter yield on cost sendo que eu ainda não recebi nada da empresa? Pois é, aqui na metodologia do Investidor 10, ele pega o que a empresa pagou nos últimos 12 meses e mesmo que você não tenha investido nela nos últimos 12 meses, a simulação é feita, o preço médio que você pagou, vezes o preço médio que você pagou e o quanto que você deveria ter recebido de dividendos nos últimos 12 meses, caso você tivesse essa ação a esse preço que você pagou nos últimos 12 meses. Então a gente vai usar essa metodologia de cálculo. Eu vou pegar as minhas empresas que tem esse yield on cost e agora tem duas formas que também pode ser um erro aí que você esteja cometendo. Não é só você ir aqui e somar tudo isso e dividir, né? Por exemplo, isso que você vai fazer, se você somar tudo isso aqui e dividir, você está fazendo uma média aritmética, que está errado. É como se você fizesse a soma de tudo, como eu tenho 15 ativos, divido por 15, então o meu yield on cost é de 8,11. Primeiro ponto, só na média aritmética já tá bom demais, né? Porque olha só esse livro aqui, ó. Olha só, nesse livro do Décio Bazin, chamado Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, ele fala sobre um cálculo que ele fez, um estudo que ele fez no mundo. E lá na página 71, ele fala assim, o primeiro parágrafo, fala do preço justo. Presta atenção. Se a taxa básica de 6% para remuneração de títulos de renda fixa é universalmente aceita, ou seja, se um título de renda fixa paga 6% e é universalmente aceita, isso quer dizer que então 6% seja a taxa básica de remuneração das ações. A remuneração das ações se chama dividendos, que não poderão ser menores do que 6%. Então a gente já consegue ver aqui, né? E, inclusive o Décio Bazin, ele era um cara muito esperto, porque ele já sabia que os dividendos, teoricamente, se você investe em empresas previdenciárias, em empresas perenes, é corrigido pela inflação, né? Mas, enfim, mesmo que não fosse, né? Depois isso é uma discussão para um outro vídeo. Você vê aqui que a média aritmética da carteira tá boa pra caramba, né? Vou colocar aqui, ó, se o ideal pro Bazin é 6%,
quanto que tá a nossa rentabilidade? Superando a média aqui, ó. Vamos ver aqui quanto que tá o nosso percentual de spread, né? O quanto tá a mais. Você vê aí que a carteira tá rendendo 35,24% a mais do que o ideal pro 10º basinho. Se você consegue 6%, sendo bem sincero, meu parceiro, se você consegue 6% consistentemente durante aí o seu período que você iria contribuir com o INSS através de ações, porque aqui a gente não tá levando em consideração a valorização. Isso que eu tô levando só o yield on cost, cara. Só o yield on cost. Não tô nem levando em consideração a valorização. A gente vai levar em conta isso também. O vídeo vai ficar completaço. Você já vai fazer um estrago absurdo com 6%. Imagina se você bater a média. Aqui a gente bateu 35% acima da média. Só que ainda tá errado, porque você tem que fazer a média ponderada. Isso aqui é onde a maioria das pessoas erra. Por quê? Essa empresa aqui que paga um yield on cost maior do que essa aqui, ela tem que ter mais peso, porque ela representa 29% do peso da minha carteira. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o saldo da sua carteira investido nesse tipo de ativo, no caso aqui a Taesa, e vai multiplicar aqui pelo yield on cost que ela tem, que você tem nela, né? Então aqui vai ver os dividendos projetados. Por que é projetado? Porque ainda não aconteceu, é a projeção do que vai acontecer, né? Eu não sei se vai acontecer como aconteceu no passado. Isso aqui foi o que aconteceu no passado. Se continuar se repetindo, vai receber mais ou menos isso aí, tá? Então, quando eu faço a média ponderada, calculo o total dos meus dividendos e divido ali pelo meu valor da carteira, olha quanto ficou a média ponderada. Ficou de 9,19%. Quanto que a gente superou a média? 53,09%, sem considerar valorização. Agora, se você quiser considerar a valorização também, meu parceiro, é só você vir aqui e ver a variação que você tem dentro da sua carteira e somar ali dentro da sua rentabilidade. Léo, por que você não faz isso? Por que você não vai me ensinar a fazer isso? Porque na verdade isso aqui é métrica de ego. É importante que as nossas ações valorizem? Com certeza, é importante que as nossas ações valorizem. Só que a sua variação de cotas, se você está investindo por longo prazo para se aposentar, você vai ter uma variação que sobe, você vai lá e compra mais, ela vai descer. Você compra mais, vai descer, porque o preço médio vai subindo. Se você está investindo em empresas boas, o preço médio dessa empresa vai subindo inevitavelmente, não tem como. Então eu não quero nem te ensinar isso aqui para você não ficar preso a isso. Eu quero que você calcule realmente o yield on cost da sua carteira através da média ponderada e veja quanto por cento acima do basinho você está. Se você está acima do basinho, primeiro ponto positivo. É lógico que você tem que ter uma variação positiva também. Então se sua carteira está com uma variação positiva, tudo bem. Mas não importa se é 1, se é 3, se é 5, 6%. O importante é você não estar com sua carteira caindo, despencando, porque tem muito ativo que paga muito, mas tá ruim, despenca e não valoriza, né? Pô, eu ganho 10% de dividendo, mas perco 10% do valor da cota e não adianta nada, você fica no 0 a 0. Então essa é a rentabilidade, esse é o yield on cost da minha carteira atualmente, né? De 9,19. Estou extremamente satisfeito com esse resultado, fazendo o máximo para subir ainda mais um pouco esse resultado, né? Eu sempre tô gravando vídeo aqui para vocês, quando é que eu compro uma ação, sempre público, né? Sempre, todo o investimento que eu faço é público, tá sempre aí. Se você acompanha todos os vídeos do canal, você vai ver todos os aportes que eu faço. Tem o Café ao Milhão ali, que eu separo um dia para analisar a carteira, fazer investimentos na carteira. Tem o Adeus INSS, que também é para quem que tá começando com pouco dinheiro, R$250 por mês. A única coisa que justifique que você não se inscreva nesse canal e dê o like no vídeo, é realmente se você não quiser aprender nada sobre investimento. Porque se você quiser, você vai se inscrever, dar o like aí, porque eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui. Porque sabe como que você vai tirar essa prova? Você vai pegar e abrir os últimos 30 vídeos, aí você vai fazer o seu cafezinho, aí você vai pegar um copinho de água também, mesmo porque você não pode tomar só café, e aí você vai pegar o seu caderno, brabo assim, igual esse aqui da geração de dividendos, vai pegar sua caneta e anotar tudo que você aprendeu nos últimos 30 vídeos. E aí, meu parceiro, se um dia você quiser fazer a comprovação de que aquela frase que eu sempre falo aqui é verdade, que eu ensino aqui no canal muito mais do que muito curso pago, é só você comprar um curso pago aí e ver se eu te ensinei em 30 dias mais do que muito curso pago. Você pode tirar essa prova aí, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tem mais investidores, até o próximo vídeo que será excepcional.